O salto bateu forte no piso de mármore. Monique atravessou a sala em direção à escada, os lábios apertados, o celular colado na orelha. Lá de cima, o choro dos 3 bebês perfurava o silêncio da mansão. Ela parou no primeiro degrau, olhou para cima e gritou: "Silêncio, eu não aguento mais esse choro." Os bebês choraram mais alto. Ela bateu a mão no corrimão e voltou para a sala, fechando a porta de vidro atrás de si. O choro ficou abafado, distante, como ela gostava. Mas na sombra do corredor superior, uma figura observava tudo, parada, invisível, esperando. Joana largou a cesta de roupas no quarto de serviço e disparou escada acima. Empurrou a porta do berçário e encontrou os trigêmeos agarrados às grades dos berços, o rosto vermelho, as bochechas molhadas. "Calma, meus amores, Jo está aqui agora." Pegou Miguel primeiro, o mais agitado. Depois, Arthur, que já começava a engasgar de tanto chorar. Lorenzo esperou sua vez, os olhinhos fixos nela, confiante. Joana os acomodou em volta de si no tapete de atividades, pegou a chupeta de um, limpou o rosto do outro, cantarolou baixinho uma música que a mãe dela cantava quando Joana era criança. Em minutos, o choro virou silêncio. 3 pares de olhos arregalados a observavam. Seguros, em paz. Joana tinha 42 anos. Trabalhou a vida inteira como babá. Estava ali fazia 8 meses, desde o dia em que Camila Almeida morreu na mesa de parto. A patroa que ela mal teve tempo de conhecer. A mãe que os trigêmeos nunca veriam crescer. Ricardo Almeida era dono de uma das maiores construtoras do estado. Prédios, condomínios, shoppings. Ele construiu um império ao lado de Camila. Mas quando ela morreu, algo nele morreu junto. Ele se trancou no trabalho. Saía às 6 da manhã, voltava às 10 da noite. Às vezes nem voltava. Evitava o quarto vazio. Evitava os filhos que tinham o rosto da mulher que ele perdeu. Os bebês precisavam do pai. E Ricardo mal sabia o nome deles direito. Chamava os 3 de meninos. Nunca pegava no colo. Nunca trocava fralda. E então, Monique apareceu. Loira, alta, elegante. Ela conheceu Ricardo num evento beneficente. 3 meses depois, estava morando na mansão. 6 meses depois, usava aliança de noivado. Tudo rápido demais. Ricardo precisava de alguém. Estava afundando. Monique sabia exatamente o que dizer. Exatamente quando tocar no ombro dele. Exatamente como olhar nos olhos dele com aquela expressão de "eu te entendo." Ele caiu, feito pedra no poço. Mas Joana via a verdade, a farsa, a mentira embrulhada em perfume caro e sorriso de revista. Quando Ricardo estava em casa, Monique era outra pessoa. Pegava os bebês no colo, fazia carinho exagerado, cantava canções infantis com voz doce, fingia que era mãe. "Olha só, Ri, o Miguel já está quase engatinhando", ela dizia empolgada. Ricardo sorria aliviado. Achava que tinha encontrado uma mulher que amava os filhos dele. Mas quando ele saía de casa, Monique arrancava a máscara. Ignorava os bebês como se fossem parte da decoração. Quando choravam, ela bufava, pegava o celular e trancava a porta do quarto. Deixava tudo para Joana. Absolutamente tudo. "É para isso que ela recebe", Monique dizia ao telefone, pintando as unhas na beira da piscina enquanto os bebês gritavam lá em cima. Joana engolia a raiva, mordia a língua, fazia seu trabalho, e o pior de tudo era que ela não conseguia avisar ninguém. Quando tentava falar com Ricardo, ele cortava a conversa. "Joana, estou sem tempo. Você cuida disso. É para isso que te pago." A construtora estava passando por uma crise pesada. Obras atrasadas, processos judiciais, fornecedores cobrando. Ricardo estava lutando para não perder tudo que construiu com Camila. Cada dia era sobrevivência. Ele não tinha cabeça para desconfiar. Naquela tarde de quinta-feira, Ricardo chegou mais cedo. Coisa rara.
Monique estava na piscina, de biquíni, falando com alguém no viva voz. Mas ao ouvir o portão automático abrindo, ela desligou na hora, jogou o celular na espreguiçadeira e correu para dentro. Joana estava trocando a fralda de Lorenzo quando Monique entrou no berçário como um furacão, sem bater, sem avisar, já sorrindo. Meus bebês lindos! Ela cantarolou alto, pegando Arthur no colo de qualquer jeito. O bebê começou a chorar. Monique forçou o sorriso e beijou a testa dele com barulho. Que fofinho! A mamãe te ama tanto! Ricardo apareceu na porta de terno, gravata afrouxada, cansado. Como estão os meninos? Perfeitos! Monique respondeu rápido demais, embalando Arthur de forma desajeitada. Passei o dia todo aqui. A Joana me deu uma mãozinha agora, mas fui eu quem cuidou deles o tempo todo, amor. Joana travou a mandíbula. Aquilo era mentira. Monique tinha passado 4 horas na piscina, 2 no salão de beleza e meia hora no closet, escolhendo roupa. Ricardo apenas acenou com a cabeça, distraído, e saiu. Tinha reunião online em 15 minutos. Assim que ele desceu, Monique soltou Arthur de volta no berço como quem larga um pacote. O bebê choramingou. Ela limpou as mãos na calça como se tivesse tocado em algo sujo. Você viu como é fácil? Ela disse para Joana sorrindo de canto. Ele acredita em tudo. Tudo. Joana não respondeu. Apenas pegou Arthur no colo e o acalmou. Olhou para Miguel, Arthur e Lorenzo. 3 meninos idênticos. Cabelo escuro, olhos castanhos grandes, a boca pequena de Camila. 3 vidas frágeis que dependiam dela para sentir amor. Ela prometeu para si mesma naquele momento. Enquanto estivesse naquela casa, eles não ficariam sozinhos. Mas Joana não imaginava que aquela promessa estava prestes a ser testada e que a verdade estava mais perto de explodir do que ela achava. Joana esperou 3 dias. 3 dias observando Monique ignorar os bebês, fingir na frente de Ricardo, mentir sobre cuidar deles. Mas na manhã de segunda-feira, quando Lorenzo chorou durante meia hora seguida com cólica e Monique nem saiu do banho, Joana decidiu. Precisava falar. Ricardo estava no escritório dele no andar de baixo. A porta entreaberta. Joana desceu devagar, ensaiando as palavras na cabeça. Bateu na porta. Leve. Senhor Ricardo? Ele nem levantou os olhos da tela do computador. Fala, Joana. Posso falar com o senhor? Só 1 minuto. Estou ocupado. Ele continuou digitando, a testa franzida. Tem algum problema com os meninos? Não exatamente, mas... É sobre eles, sim. Ricardo parou de digitar. Olhou para ela pela primeira vez. O rosto cansado, olheiras profundas, a barba por fazer. O que houve? Joana respirou fundo. É que... eu acho que a senhora Monique... Ela hesitou. Ela tem dificuldade com os bebês quando o senhor não está. Dificuldade como? Ela não fica muito com eles. Deixa eles chorando. Às vezes fica horas sem subir no berçário. Ricardo a encarou. Os olhos dele ficaram frios, duros. E? Joana piscou confusa. Como assim, e? Joana, você está aqui para quê? A voz dele ganhou um tom cortante. Para cuidar das crianças ou para fiscalizar a Monique? Não, senhor, eu só achei que o senhor deveria saber que... Que o quê? Ele se levantou da cadeira. Que a Monique não é perfeita, que ela não sabe tudo sobre bebês ainda. Ela está se adaptando, Joana. Isso leva tempo. Mas, senhor, não é sobre adaptação, é sobre... Chega. Ricardo levantou a mão, cortando a frase dela. Eu não tenho tempo para isso. A construtora está afundando. Tenho 20 funcionários que dependem de mim. Tenho obras paradas, advogados me ligando, bancos cobrando. E você vem aqui me trazer intriga doméstica? As palavras bateram em Joana como um tapa. Não é intriga, senhor. Eu só... Você cuida do seu trabalho. Ele voltou a sentar, os olhos já de volta na tela. Para isso, eu te pago bem.
Não preciso de babá que fica inventando problema onde não tem. Joana ficou parada ali. Queria gritar, queria sacudir ele, queria fazer ele subir e ver com os próprios olhos. Mas não podia. Ela apenas assentiu e saiu. Ricardo nem percebeu quando ela fechou a porta. Joana subiu as escadas devagar. Chegou no berçário e encontrou os 3 bebês acordados, mexendo as perninhas, olhando para a porta como se esperassem por ela. Ela sentou no chão ao lado deles e segurou o choro. Naquela mesma tarde, Joana estava preparando as mamadeiras na cozinha quando ouviu passos atrás dela. Virou e viu Monique parada na porta, os braços cruzados, a expressão dura. Você falou com o Ricardo hoje de manhã. Não era pergunta, era acusação. Joana engoliu seco. Falei, sobre mim, sobre os bebês. Monique deu 2 passos para frente. Os olhos dela eram gelo puro. Escuta bem o que eu vou te dizer, Joana. A voz baixa, perigosa. Você é funcionária aqui, empregada. Você não opina sobre a minha vida, sobre o meu relacionamento, sobre nada que não seja trocar fralda e dar mamadeira. Entendeu? Joana apertou a mamadeira na mão. Eu só me preocupo com as crianças. As crianças estão bem. Monique sorriu, gelado. Elas têm você para isso, não tem? Então faz teu trabalho e para de inventar historinha. Não estou inventando nada. Ah, não? Monique se aproximou mais. Porque para mim, pareceu que você estava tentando me sabotar. Tentando me fazer de vilã para conseguir o quê? A atenção do Ricardo? Acha que ele vai te olhar com outros olhos se você criar caso? Joana sentiu a raiva subir. Eu não quero nada do Ricardo. Eu quero que os bebês sejam cuidados. E eles são. Por mim. Monique bateu no próprio peito. Eu sou a mulher dele. Eu sou a mãe dessas crianças agora. Você é só a babá. Não esquece disso. Ela deu meia volta e saiu, os saltos batendo forte no piso. Naquela noite, depois de colocar os trigêmeos para dormir, Joana se trancou no quartinho de empregada. Chorou pela primeira vez desde que começou a trabalhar ali. Na manhã seguinte, Joana acordou com uma decisão. Ia juntar provas. Ia anotar tudo. Ia registrar cada mentira, cada negligência, e quando tivesse provas suficientes, ia fazer Ricardo enxergar. Nem que fosse a última coisa que ela fizesse naquela casa. Mas o que Joana não sabia é que Monique já estava 3 passos à frente, e que a vingança dela estava só começando. A semana seguinte foi um inferno silencioso. Monique mudou de estratégia. Antes, ela apenas ignorava os bebês. Agora, ela sabotava Joana. Começou na quarta-feira. Joana tinha acabado de dar banho nos trigêmeos, trocado as roupinhas, deixado tudo organizado. Saiu por 15 minutos para buscar as toalhas limpas na lavanderia. Quando voltou, Lorenzo estava com a fralda suja de novo. Arthur tinha vomitado na roupa limpa. Miguel chorava com a chupeta longe do alcance, e Monique estava sentada na poltrona do berçário, mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido. Ah, que bagunça, Joana! Ela nem levantou os olhos da tela. Você deixou eles assim? Joana cerrou os dentes. Eu tinha acabado de arrumar tudo. Sei. Monique se levantou, guardou o celular e saiu. Cuida direito da próxima vez. Joana sabia. Tinha sido Monique. Ela tinha mexido nas crianças de propósito. Mas não tinha como provar. Na quinta-feira, tudo mudou. Ricardo chegou em casa 2 horas mais cedo que o normal. A reunião com os investidores tinha sido cancelada. Ele entrou pela porta da frente, cansado, mas aliviado por ter algumas horas livres. Subiu as escadas em silêncio, pensando em tomar um banho e descansar. Foi quando ouviu a voz de Monique, vinda do berçário, alta, irritada. Eu não aguento mais. Vocês não param de chorar. Ricardo parou no corredor, franzindo a testa. Para com isso? Agora! A voz dela estava áspera, impaciente. Os bebês choravam.
Forte. Ricardo deu um passo em direção ao berçário, mas então ouviu outra voz. Joana. Senhora Monique, deixa que eu cuido deles. Ah, finalmente, Monique respondeu. Faz teu trabalho direito, então. Fica aqui vigiando esses bebês que só sabem chorar. Ricardo ficou parado no corredor, confuso. Aquilo não parecia a Monique que ele conhecia. A Monique doce, carinhosa, que dizia amar os bebês. Ele ia entrar, mas então ouviu passos se aproximando. Recuou. Entrou no quarto dele rápido e fechou a porta quase toda, deixando só uma fresta. Monique saiu do berçário bufando, desceu as escadas rapidamente, pegou o celular e foi para a piscina. Ricardo ficou ali parado, processando. Talvez ela estivesse só estressada. Talvez os bebês tivessem chorado muito. Talvez fosse só um momento ruim. Ele desceu sem fazer barulho. Foi pro escritório e tentou trabalhar. Mas a voz dela ecoava na cabeça. Fica vigiando esses bebês que só sabem chorar. Não era carinho. Era irritação, raiva até. Pela primeira vez, uma pulga ficou atrás da orelha de Ricardo. Mas ele empurrou a desconfiança para baixo. Tinha muita coisa na cabeça. Problemas na empresa, dívidas, contratos. 2 horas depois, quando subiu para o jantar, Monique estava outra pessoa, sorridente, animada, pegando Miguel no colo, fazendo carinho. Olha só, amor, o Miguel quase engatinhou hoje. Eu fiquei o dia todo brincando com eles. Ricardo forçou um sorriso, mas a voz dela de antes ainda ecoava. E pela primeira vez, ele se perguntou qual era a verdadeira Monique. Na sexta-feira, Joana estava preparada. Não ia sair do berçário. Não ia dar chance para Monique sabotar de novo. Mas Monique tinha outro plano. Ricardo chegou no meio da tarde, vindo direto de uma reunião pesada com o banco. Joana ouviu a voz dele no térreo, tensa, irritada. Ele estava ao telefone, discutindo números, prazos, dinheiro. 10 minutos depois, Monique desceu. Joana escutou tudo de cima, a voz dela, chorosa, quebrada. Ri, eu preciso te contar uma coisa. O que foi? Ricardo parecia exausto. É sobre a Joana. Silêncio. O que tem a Joana? Ela foi muito grossa comigo hoje. Monique fungou. Eu fui pro berçário tentar ajudar com os bebês e ela praticamente me expulsou. Disse que eu estava atrapalhando. Joana desceu a escada sem fazer barulho. Parou no meio, escondida, ouvindo. Ela falou isso? Ricardo perguntou, mas dessa vez havia algo diferente no tom, uma leve hesitação. Falou. Monique suspirou. Eu sei que ela é boa no trabalho dela, mas... Amor, eu sinto que ela não me respeita, que ela acha que eu não devia estar aqui, que eu não tenho direito de cuidar dos seus filhos. Ricardo ficou em silêncio, lembrando da voz de Monique na quinta-feira, da irritação, do bebês que só sabem chorar. Será que Joana tinha razão? Não, não podia ser. Monique o amava. Amava os meninos. Ela disse que amava. Monique, ele começou, eu só quero ajudar. A voz dela falhou, perfeita de tão ensaiada. Eu amo esses bebês. Eu quero ser mãe para eles. Mas a Joana age como se eu fosse intrusa, como se eu não tivesse lugar aqui. A palavra amo ecoou na cabeça de Ricardo. Mas a voz de quinta-feira também ecoava. Ele estava confuso, cansado, com problemas demais. Eu vou conversar com ela, Ricardo disse, mas sem a firmeza de antes. Não, amor, não precisa. Eu aguento. Monique fungou de novo. Só queria que você soubesse. Joana subiu correndo de volta para o berçário antes que alguém a visse. Fechou a porta e encostou nela, o coração batendo descontrolado. Meia hora depois, Ricardo subiu. Bateu na porta do berçário. Joana abriu, já esperando a bronca. Posso entrar? Claro, senhor. Ele entrou, olhou para os bebês dormindo, depois para ela. Joana, a Monique veio falar comigo. Eu sei. Sabe? Eu ouvi. Joana não ia mentir. E não é verdade. Eu não fui grossa com ela. Ela nem subiu aqui hoje.
Ricardo ficou em silêncio, pensando, analisando. Quinta-feira, Monique irritada, gritando com os bebês. Sexta-feira, Monique dizendo que ama os bebês, que quer ser mãe. Qual era a verdade? Joana, olha, eu sei que mudanças são difíceis. Sei que você cuidava dos meninos sozinha antes da Monique chegar. Mas agora ela faz parte dessa família. Ela vai ser a mãe deles. Ela não age como mãe quando o senhor não tá. As palavras bateram fundo. Porque na quinta-feira, quando ele não deveria estar em casa, Monique tinha agido exatamente assim. Sem amor, sem paciência. Mas ele não podia admitir isso. Não ainda, não sem ter certeza. Chega. Ricardo levantou a mão, mas a voz saiu menos firme. Não quero mais ouvir isso. A Monique está fazendo o melhor que pode. E você precisa respeitar ela. Joana apertou os punhos. Senhor, o senhor não vê... Não, você que não vê. Ele deu um passo para frente. Eu tô te dando uma chance, Joana. Uma última chance. Melhora teu comportamento. Respeita a Monique. Cuida dos meus filhos direito. Se eu ver mais um problema, mais uma reclamação, mais uma bagunça, você tá fora. Entendeu? Entendeu? Ele repetiu. Joana assentiu, muda. Ótimo. Ricardo saiu. Mas, em vez de bater a porta como faria antes, fechou devagar e desceu as escadas pensando na voz irritada de quinta-feira. Pensando na Joana, dizendo, ela não age como mãe quando o senhor não tá. Pensando se não tinha cometido um erro grande. E lá embaixo, no escritório, Ricardo abriu o laptop e parou antes de começar a trabalhar. Pela primeira vez em semanas, ele estava prestando atenção. E pela primeira vez, estava começando a desconfiar. O golpe final veio num domingo. Joana tinha passado o sábado inteiro em alerta máximo. Não saiu do berçário. Não deu brecha. Monique tentou subir 2 vezes, mas Joana estava sempre lá, cuidando dos bebês, organizando as coisas, atenta. Monique desistiu e passou o dia na piscina. Mas no domingo de manhã, tudo mudou. Ricardo estava em casa. Coisa rara aos domingos. Geralmente ele ia para o escritório da construtora revisar projetos, assinar papéis, resolver problemas. Mas naquele dia ele ficou, cansado demais, esgotado demais e com a cabeça cheia de dúvidas. Desde quinta-feira, quando ouviu Monique gritar com os bebês, algo não estava certo. Ele tentou ignorar, tentou acreditar que era só estresse, só um momento ruim, mas a voz de Joana ecoava. Ela não age como mãe quando o senhor não tá. E se fosse verdade? Joana desceu para preparar o café da manhã dos bebês. Deixou os 3 no cercadinho, tranquilos, mexendo nos brinquedos de pano. Trancou a portinha de segurança. Desceu. Ficou na cozinha por não mais que 8 minutos. Quando voltou, ouviu gritos. Monique gritando. Joana largou as mamadeiras na bandeja e disparou escada acima. O coração já afundando no peito. Ela sabia que algo estava errado. Ricardo também ouviu. Estava no quarto, terminando de se vestir. Os gritos fizeram ele parar. Ele saiu no corredor ao mesmo tempo que Joana aparecia no topo da escada. Monique saiu do berçário como um furacão, o rosto vermelho, os olhos arregalados, a voz tremendo. Ricardo, graças a Deus você está aqui. O que foi? Os bebês. Ela apontou para o berçário, a mão tremendo. Eu subi para ver eles e estavam sozinhos. Sozinhos, Ricardo. Chorando. Joana parou no corredor gelada. Isso não é verdade. Monique virou para ela, os olhos em chamas. Não é verdade? Então onde você estava? Na cozinha, preparando as mamadeiras. Eles estavam no cercadinho seguros. Seguros? Monique deu uma risada histérica. Eles estavam chorando muito e você nem estava aqui. Ricardo entrou no berçário. Joana foi atrás. Os 3 bebês estavam chorando. Não o choro leve de fome ou sono,
mas o choro forte, assustado, de quem foi deixado sozinho tempo demais. Joana olhou ao redor. Tudo estava diferente. Os brinquedos espalhados longe do cercadinho, as chupetas jogadas no chão, a luz apagada. Monique tinha feito aquilo. Tinha assustado os bebês de propósito. Ricardo, olha isso! Monique continuou, a voz quebrada, perfeita. Ela deixou eles sozinhos. E se acontecesse alguma coisa? E se um deles se machucasse? Eu não deixei sozinhos! Joana gritou, pegando Miguel no colo. Eu só desci por 5 minutos. 5 minutos? Monique apontou para ela, acusadora. 5 minutos, onde bebês podem sufocar, podem engasgar, podem cair. Você é irresponsável. Ricardo pegou Arthur no colo, acalmando ele. Mas algo estava estranho. Os bebês não estavam chorando de abandono. Estavam chorando de susto, como se alguém tivesse assustado eles. Joana, isso é verdade? Você deixou eles sozinhos? Não da forma que ela está dizendo. Eles estavam seguros no cercadinho. Mas você não estava aqui. Eu estava fazendo mamadeira. Monique cruzou os braços indignada. Ricardo, eu não aguento mais. Ela é negligente. Ela não cuida direito deles. E quando eu tento ajudar, ela me trata mal, me expulsa, age como se eu não tivesse direito de estar perto das crianças. Ricardo olhou para Monique, depois para Joana, e então percebeu algo. Monique estava de roupão e chinelo, o cabelo solto, como se tivesse acabado de acordar. Se ela subiu para ver os bebês, por que não estava arrumada? Ela sempre se arrumava antes de qualquer coisa. Sempre. E outra coisa, os brinquedos estavam espalhados, as chupetas no chão, a luz apagada. Joana jamais deixaria o berçário assim. Monique, Ricardo começou a voz lenta. Você disse que subiu e encontrou eles chorando? Sim, chorando sozinhos. E o que você fez quando viu? Monique piscou. Como assim? Você pegou eles no colo? Tentou acalmar? Ela hesitou, só um segundo. Mas Ricardo viu. Eu ia fazer isso, mas estava tão chocada que veio me chamar primeiro. Ricardo completou. Exatamente. Eu precisava que você visse. Ricardo olhou para os bebês. Já estavam mais calmos. Miguel parou de chorar. Arthur encostou no ombro de Joana. Lorenzo olhava para ela. Todos os três olhavam para Joana, não para Monique, como se Monique fosse uma estranha. Ela deixou eles sozinhos, Ricardo. Monique insistiu, a voz subindo. Ela é irresponsável, não serve para cuidar das crianças. Ricardo ficou em silêncio, pensando. Quinta-feira, Monique gritando, bebês que só sabem chorar. Sexta-feira, Monique dizendo que ama os bebês. Hoje, Monique encontrando os bebês chorando e vindo buscar ele, em vez de acalmá-los primeiro. Qual mãe faria isso? Qual mãe deixaria bebês chorando para ir chamar alguém? A não ser que ela tivesse feito de propósito. Mas ele não podia acreditar nisso, não podia. Se acreditasse, significava que ele tinha se enganado completamente, que tinha trazido uma mentirosa para dentro da própria casa. Ricardo! Monique chamou impaciente. Você vai fazer alguma coisa ou não? Ele olhou para ela, realmente olhou, e pela primeira vez não viu a mulher que ele achava que conhecia, mas a decisão já tinha sido tomada pela boca antes que o cérebro processasse. Joana, ele começou, a voz pesada. Joana olhou para ele, os olhos já marejados. Você está demitida. O mundo parou. O quê? Você ouviu, mas a voz dele saiu sem convicção. Pega suas coisas e sai da minha casa. Senhor Ricardo, por favor. Joana deu um passo à frente, as lágrimas escorrendo. Eu cuido desses bebês desde que nasceram. Eu amo eles. Eu jamais faria mal para eles. E mesmo assim deixou eles sozinhos. Eu só fui fazer mamadeira. Ricardo queria acreditar nela. Queria. Mas Monique estava ali, chorando, fingindo ser a vítima. E ele não tinha certeza de nada. Sai, ele disse,
mas a palavra saiu fraca. Agora, Joana olhou para Monique. A mulher estava encostada na parede, os braços cruzados, o rosto ainda fingindo indignação. Mas nos olhos dela, Joana viu vitória. Senhor, Joana tentou mais uma vez, a voz falhando. Me deixa pelo menos me despedir deles, por favor. Ricardo hesitou. Olhou para os bebês que já estavam se acalmando. Amanhã, ele disse. Você volta amanhã para buscar suas coisas e se despedir. Mas depois disso, não quero mais te ver aqui. Joana assentiu, muda. Não tinha mais o que dizer. Passou pelos bebês, tocou de leve na cabecinha de cada um e saiu. Desceu as escadas com as pernas bambas. Entrou no quartinho de empregada, pegou a bolsa, as chaves do carro velho e saiu daquela mansão pela porta dos fundos. Ricardo ficou no berçário depois que Joana saiu. Monique tentou abraçá-lo, mas ele se afastou. Amor, me deixa sozinho. Ele disse, seco. Monique hesitou, mas saiu. Ricardo sentou na cadeira de balanço. Olhou para os 3 bebês. Eles o olhavam de volta, confusos, quietos. E então ele notou. No chão, perto do cercadinho, estava o celular de Monique. Ela tinha estado ali, dentro do berçário, antes de gritar por ele. Por quê? Ricardo pegou o celular. A tela estava desbloqueada. E na tela uma mensagem aberta. Consegui. A babá vai embora amanhã. Finalmente vou ter essa casa só para mim. O sangue dele congelou. Ele leu de novo. E de novo. Era para uma amiga. Datada de 5 minutos atrás. Enquanto Joana estava sendo demitida, Ricardo sentiu o mundo desabar. Ele tinha demitido a pessoa errada, tinha acreditado na pessoa errada. E amanhã, quando Joana voltasse para se despedir, ele ia estar lá, observando, escondido, esperando para ver a verdade com os próprios olhos. E se Monique fizesse qualquer coisa errada com os bebês, ele ia descobrir, de uma vez por todas. Joana mal dormiu naquela noite. Passou as horas olhando para o teto do apartamento pequeno que dividia com a irmã, repassando tudo na cabeça. As mentiras de Monique, a cegueira de Ricardo, o choro dos bebês. Às 6 da manhã, desistiu de dormir. Tomou banho, vestiu a roupa mais bonita que tinha, uma calça social preta e uma blusa branca, e saiu. Chegou na mansão às 8h30. O portão estava aberto. O jardineiro acenou para ela, surpreso de vê-la num dia de semana. Joana estacionou nos fundos, onde sempre estacionava, e entrou pela porta da cozinha. A casa estava silenciosa. Subiu as escadas devagar, o coração pesado. Cada degrau parecia mais difícil que o anterior. Chegou no corredor do 2º andar e parou na frente da porta do berçário. Respirou fundo, abriu. Os 3 bebês estavam acordados. Miguel segurava a grade do berço em pé, balançando as perninhas. Arthur mexia num bichinho de pelúcia. Lorenzo olhava para a porta. E quando viram Joana, os 3 sorriram. O coração dela partiu. Oi, meus amores. Ela entrou, fechou a porta atrás de si e foi direto para os berços. Pegou Miguel primeiro. Ele agarrou o cabelo dela com as mãozinhas pequenas, deu risada. Depois Arthur, que encostou a cabecinha no ombro dela, confiante. Por último, Lorenzo, que começou a balbuciar alguma coisa, feliz. Joana sentou no chão com os 3 ao redor dela, como sempre fazia. Pegou os brinquedos favoritos de cada um, cantarolou a musiquinha que eles gostavam, e então os abraçou, um por um, forte. A Jo vai sentir saudade de vocês, ela sussurrou, a voz falhando. Muita saudade. Miguel puxou a blusa dela. Arthur deu um gritinho animado. Lorenzo bateu palma. Eles não entendiam, não sabiam que era despedida. Joana ficou ali por 15 minutos, meia hora, 40 minutos. Não queria ir embora, não queria deixá-los, mas sabia que precisava. Deu um beijo na testa de cada um. Colocou os 3 de volta nos berços e foi até o armário pegar as poucas coisas que ainda eram dela. Um casaco, uma caneca,
Uma foto pequena de Camila com os bebês recém-nascidos que ela guardava na gaveta. Foi quando ouviu a porta se abrir. Virou. Monique estava parada ali, de roupão de seda rosa, o cabelo preso num coque desleixado, os braços cruzados. Ainda aqui? Joana engoliu seco. Vim buscar minhas coisas e me despedir. Já se despediu? Já. Então pode ir. Joana pegou a sacola com suas coisas e caminhou em direção à porta. Passou por Monique sem olhar. Mas quando ia sair, ouviu. Os bebês começaram a chorar. Não o choro leve, não o choro de fome ou sono, mas o choro alto, desesperado. Como se sentissem que Joana estava indo embora para sempre. Joana parou. Olhou para trás. Monique entrou no berçário e fechou a porta na cara dela. Do outro lado, Joana ouviu o choro aumentar. E então ouviu a voz de Monique, alta, irritada. Parem com esse choro, vocês me deixam maluca. Joana largou a sacola no chão e abriu a porta com força. Monique estava de costas para os berços, mexendo no celular, enquanto os 3 bebês choravam agarrados nas grades, os rostinhos vermelhos. O que você está fazendo? Joana entrou. Saindo daqui. Monique nem se virou. Eles que se acostumem. Não sou eu que vou ficar acalmando o chororô. Eles são bebês. E Monique finalmente olhou para ela. Eles choram o dia todo. Só ficam nisso. Deixa eles se cansarem. Joana sentiu algo explodir dentro do peito. Você não sente nada por eles, sente? Monique deu de ombros. Sinto o necessário, na frente do Ricardo. Ela sorriu. É só isso que importa. Você é um monstro. E você é uma desempregada. Monique guardou o celular no bolso do roupão. Agora sai da minha casa antes que eu chame segurança. Os bebês choravam cada vez mais alto. Miguel estava em pé, as mãozinhas esticadas para Joana. Arthur sufocava de tanto soluçar. Lorenzo batia as perninhas no colchão desesperado. Joana não aguentou. Passou por Monique, foi direto para os berços e pegou Miguel no colo. Não encosta neles! Monique gritou. Joana ignorou. Pegou Arthur também. Acomodou Lorenzo no tapete ao lado. E começou a cantar, baixinho, suave, a mesma música que cantava todos os dias. Os bebês começaram a se acalmar. Primeiro Miguel, depois Arthur. Lorenzo parou de chorar e ficou só olhando para ela, os olhinhos inchados. Joana cantarolou mais um pouco, até o choro virar silêncio, até os 3 estarem em paz de novo. Então ela os colocou de volta nos berços um por um, com cuidado, e se virou para sair. Mas quando olhou para a porta, viu Ricardo parado ali, os olhos arregalados, o rosto branco. Ele tinha ouvido tudo, visto tudo. Joana congelou. Monique virou, viu Ricardo e perdeu a cor na mesma hora. Ricardo... Ele entrou no berçário devagar, o olhar fixo em Monique. Duro, gelado. O que você disse? A voz dele estava baixa, perigosamente baixa. Amor, deixa eu explicar. O que você disse sobre os meus filhos? Monique deu um passo para trás. Eu estava nervosa. Não foi isso que você pensou. Não? Ricardo avançou. Então me explica o que foi. Me explica por que você chamou meus filhos de barulho, por que disse que não sente nada por eles. Eu não disse isso. Eu ouvi, Ricardo gritou, e Monique se encolheu. Joana ficou parada no canto, sem saber o que fazer. Os bebês começaram a choramingar de novo, assustados com o grito. Ricardo respirou fundo, tentando se controlar. Olhou para os filhos, depois para Monique. Quanto tempo? Ele perguntou. Do quê? Quanto tempo você fingiu? Quanto tempo você mentiu para mim? Monique abriu a boca, fechou. As lágrimas começaram a cair, mas dessa vez eram reais, de desespero. Ricardo, eu te amo. Você ama o meu dinheiro. Ele disse, frio. Você nunca amou meus filhos, nunca se importou com eles.
Isso não é verdade. Então por que a Joana conseguiu acalmar eles em segundos e você nem tentou? Porque você estava ali, de costas, mexendo no celular enquanto eles choravam. Monique não respondeu. Ricardo olhou para Joana. Os olhos dele estavam vermelhos, cheios de dor, de raiva, de arrependimento. Você tentou me avisar. Joana assentiu, muda. E eu não escutei. Ele passou a mão pelo rosto. Eu não quis ver. Senhor, eu te demiti por nada. Te humilhei. Acreditei nas mentiras dela. O senhor estava cego pela dor. Não. Ricardo balançou a cabeça. Eu estava cego pela covardia, pela falta de coragem de encarar a verdade. Ele se virou para Monique. A voz voltou a ficar dura. Sai da minha casa. Monique arregalou os olhos. O quê? Você me ouviu. Pega suas coisas e sai. Agora. Ricardo, você não pode fazer isso. Posso, e estou fazendo. Ele apontou para a porta. Saí da minha casa. Saí da vida dos meus filhos. E não volta nunca mais. Monique ficou ali, tremendo, as lágrimas escorrendo. Tentou dar mais um passo em direção a ele, mas Ricardo levantou a mão. Se você não sair por bem, eu chamo a polícia. E te garanto que vou processar você por tudo que fez. Monique percebeu que tinha perdido. Olhou para Joana com ódio puro. Depois saiu correndo, batendo a porta atrás de si. O silêncio tomou conta do berçário. Só ficou Ricardo e Joana. E os 3 bebês, que olhavam para eles sem entender nada. Ricardo se aproximou dos berços. Devagar, como se tivesse medo. Olhou para os filhos, Miguel, Arthur, Lorenzo, e pela primeira vez, desde que Camila morreu, ele pegou um deles no colo. Miguel, o mais agitado, o que sempre chorava mais. O bebê olhou para ele confuso. Depois encostou a cabecinha no ombro do pai, e Ricardo começou a chorar. Ricardo ficou ali parado, segurando Miguel no colo, as lágrimas escorrendo em silêncio. O bebê mexeu a cabecinha, ajeitou-se melhor no ombro do pai e fechou os olhinhos, confiante. Como se soubesse que estava seguro, Joana ficou no canto do berçário, sem saber se devia ficar ou sair. Mas então Ricardo olhou para ela, e no olhar dele tinha tanta dor, tanto arrependimento, que ela não conseguiu se mexer. Eu sou um péssimo pai. Ele disse a voz rouca. Não é? Sou. Ricardo balançou a cabeça, ainda segurando Miguel. Eu abandonei meus filhos. Demiti a única pessoa que cuidava deles de verdade. Acreditei numa mentirosa. E quase... A voz dele falhou. Quase deixei eles na mão dela. Joana deu um passo à frente. O senhor estava sofrendo. Perdeu a Camila. Estava tentando salvar a empresa. Estava carregando o mundo nas costas. E usei isso como desculpa para fugir. Ricardo sentou na cadeira de balanço, ainda com Miguel no colo. Fugir dos meus filhos, porque eles têm o rosto dela, porque cada vez que eu olhava para eles, eu lembrava que ela se foi. Ele apertou Miguel de leve como se tivesse medo de machucá-lo. Mas eles não têm culpa. Eles precisam de mim, e eu não estava aqui. Joana sentou no chão ao lado da cadeira, pegou Arthur no colo. Lorenzo ficou no berço, mexendo nas mãozinhas, quieto. O senhor ainda pode estar aqui. Ainda pode ser o pai que eles precisam. Ricardo olhou para ela. Como? Eu nem sei direito o nome deles. Não sei qual gosta de dormir de barriga para cima. Não sei qual chora mais. Não sei nada. Mas pode aprender. Será? Ele olhou para o filho no colo. Miguel abriu os olhinhos, olhou para o pai e deu um sorriso pequeno, banguela. Ricardo sentiu o peito apertar. Será que não é tarde demais? Nunca é tarde. Joana disse, firme. Eles são seus filhos. E eles precisam do Senhor. Ricardo ficou em silêncio por um tempo, apenas olhando para o bebê. Depois olhou para os outros 2, Arthur, que Joana segurava, Lorenzo, que tentava alcançar um brinquedo. Me conta sobre eles, ele pediu baixinho. Joana sorriu. Miguel é o mais agitado,
Acorda cedo, dorme tarde, quer atenção o tempo todo, mas é carinhoso, adora colo. Ricardo olhou para o filho com atenção, como se o visse pela primeira vez. Arthur é o calmo, quieto, observador. Ele fica olhando tudo, reparando, é o que menos chora, mas quando chora é porque realmente precisa de alguma coisa. E o Lorenzo? Joana olhou para o bebê no berço. Lorenzo é o meio termo. Não é tão agitado quanto o Miguel, nem tão calmo quanto o Arthur. Ele é sorridente. Adora música. Quando eu canto, ele bate palma. Ricardo sentiu um peso no peito. Ele não sabia nada disso. Nada. Eles gostam de você, ele disse. E eu amo eles. Eu sei. Eu vi. Hoje, quando você entrou aqui, ele sorrindo para você, se acalmando com você. Ricardo balançou a cabeça. A Monique nunca conseguiu isso, porque ela nunca tentou de verdade. Ela só queria o senhor. Não queria a família. Ricardo deu uma risada amarga. E eu caí como um idiota. O senhor estava vulnerável. Não, eu estava egoísta. Ele olhou para Joana. Queria alguém que preenchesse o vazio, que me fizesse esquecer, mas não dá para esquecer, né? Não dá para substituir. Joana assentiu. Camila era única. Era. Ricardo olhou para o bebê de novo. E ela estaria muito brava comigo agora, por tudo que eu fiz, por ter deixado nossos filhos, por ter acreditado na Monique, por ter tratado você mal. Ela ia entender. Não, ela ia me dar uma bronca daquelas. Ele sorriu pela primeira vez, triste. Ela sempre foi forte, decidida, sabia exatamente o que fazer. E o senhor também sabe, só precisa começar. Ricardo ficou olhando para o filho por um longo tempo. Depois, devagar, muito devagar, ele beijou a testa de Miguel. O bebê deu risada. E Ricardo chorou de novo, mas dessa vez não era só tristeza, era alívio, era conexão, era amor. Ele ficou ali, segurando o filho, em silêncio. Joana continuou ao lado, com Arthur no colo, respeitando o momento. Depois de alguns minutos, Ricardo respirou fundo e olhou para ela. Joana, eu preciso te pedir desculpas. Não precisa. Preciso, ele insistiu. Eu te demiti injustamente. Te humilhei. Não acreditei em você. E pior, te tirei de perto dos meus filhos, sendo que você era a única pessoa que realmente se importava com eles. Eu entendo. Não. Você não tem que entender. Você tem que me perdoar. Ou não. Você tem todo o direito de não me perdoar. Ele olhou nos olhos dela. Mas eu queria te pedir uma coisa. Joana esperou. Volta. Por favor. A voz dele falhou. Volta a trabalhar aqui. Volta a cuidar dos meus filhos. Eles precisam de você. Joana sentiu os olhos arderem. Senhor, eu vou triplicar teu salário. Vou te dar um quarto melhor. Vou te respeitar, te ouvir, te valorizar. Vou ser um patrão justo, um pai presente. Ele segurou Miguel com mais firmeza. Mas eu preciso de você aqui, porque eu não sei fazer isso sozinho, e porque meus filhos te amam. Joana olhou para os 3 bebês. Miguel dormindo no colo do pai, Arthur encostado nela, Lorenzo no berço olhando para eles. Ela tinha sido humilhada, demitida, expulsa, mas olhando para aquelas 3 crianças, ela sabia a resposta. Eu volto, ela disse, sorrindo com os olhos molhados. Mas com uma condição. Qual? O senhor tem que estar presente. Tem que ser pai. Tem que aprender a cuidar deles também. Não quero que eles cresçam sem conhecer o próprio pai. Ricardo assentiu, decidido. Eu prometo. Então eu fico. Ricardo fechou os olhos, aliviado. Depois olhou para ela de novo. Obrigado, Joana. De coração. Obrigado por não desistir deles. Por lutar por eles. Por amá-los quando eu não consegui. Eles são fáceis de amar. São. Ele olhou para o filho dormindo. Eu só precisava enxergar isso. Joana se levantou, colocou Arthur de volta no berço e ajeitou Lorenzo, que já começava a piscar de sono.
Vou fazer café, para o senhor e para mim. E depois a gente conversa sobre a rotina dos bebês, sobre o que eles gostam, o que precisam. Tudo bem? Ricardo continuou segurando Miguel, como se não quisesse mais largar. Joana? Sim, eu nunca mais vou te ignorar, nunca mais vou duvidar de você. Você tem minha palavra. Joana sorriu. Eu sei. Ela saiu do berçário, desceu as escadas e foi para a cozinha. Ligou a cafeteira, pegou 2 xícaras e olhou pela janela. Lá fora, viu Monique jogando malas no carro, o rosto vermelho de raiva. A mulher entrou no veículo, deu ré com força e saiu em disparada, os pneus chiando no asfalto. Joana não sentiu pena, sentiu justiça. Voltou para o berçário com as 2 xícaras de café. Ricardo ainda estava na cadeira de balanço, com Miguel dormindo no colo. Mas agora ele não chorava mais. Ele sorria, um sorriso pequeno, cansado, mas real. Obrigado, ele disse quando pegou a xícara. De nada. Eles ficaram ali, em silêncio, tomando café, ouvindo a respiração calma dos 3 bebês, sentindo pela primeira vez em meses que aquela casa tinha paz e que talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar. 3 meses depois. A mansão tinha mudado. Não fisicamente. As paredes continuavam brancas, o jardim continuava perfeito, a piscina continuava cristalina. Mas havia algo diferente no ar. Algo que não existia antes. Vida. Joana entrou no berçário às 7 da manhã, como sempre fazia. Mas dessa vez, quando abriu a porta, não encontrou 3 bebês chorando sozinhos. Encontrou Ricardo, sentado no chão de calça de moletom e camiseta velha, cercado pelos 3 filhos. Miguel puxava o cabelo dele. Arthur tentava subir nas costas. Lorenzo ria, batendo palma. Bom dia, Joana disse sorrindo. Ricardo olhou para ela, o cabelo bagunçado, a barba por fazer, mas com um sorriso enorme no rosto. Bom dia, Joana. Eles acordaram cedo hoje. Vi isso. E eu ouvi pelo monitor. Então desci antes de você. Joana encostou na porta, os braços cruzados, orgulhosa. O senhor está virando um pai de verdade. Estou tentando. Ele pegou Lorenzo no colo. Ontem eu consegui trocar fralda sem sujar a parede. Joana riu. Progresso. Nos últimos 3 meses, Ricardo tinha mudado completamente. Cancelou reuniões para ficar com os filhos. Contratou um sócio para dividir a carga da construtora. Começou a sair mais cedo do escritório e, principalmente, aprendeu a ser pai. No começo foi difícil. Ele não sabia dar banho direito. Não sabia preparar mamadeira na temperatura certa. Não sabia diferenciar o choro de fome do choro de sono. Mas Joana ensinou, com paciência, com carinho, e Ricardo aprendeu. Aprendeu que Miguel gostava de ser embalado antes de dormir, que Arthur tinha medo do barulho do liquidificador, que Lorenzo adorava quando ele cantava, mesmo que desafinado. Aprendeu a acordar de madrugada quando um deles chorava, a esquentar a mamadeira, a trocar fralda no escuro, a acalmar pesadelos. Aprendeu a ser o pai que Camila queria que ele fosse. Café está pronto, Joana disse. Vou dar banho neles enquanto o senhor toma café. Não, Ricardo se levantou, com Lorenzo no colo. Hoje eu dou banho. Você toma café, descansa um pouco. Joana piscou surpresa. Senhor. Joana, a gente já conversou sobre isso. Ele sorriu. Você não é escrava aqui. Você é parte da família. E família cuida um do outro. Ela sentiu os olhos arderem, mas sorriu. Tá bom. Mas se precisar de ajuda, eu chamo. Prometo. Joana desceu para a cozinha, serviu café e sentou na mesinha que antes era só dela, mas que agora Ricardo tinha colocado na varanda com vista para o jardim. Enquanto tomava café, ouviu lá de cima barulho de água, risadas de bebês, a voz de Ricardo cantando uma música infantil completamente desafinada. Ela sorriu. Meia hora depois, Ricardo desceu com os 3 bebês, já de banho tomado, com roupinhas limpas, cheirosos.
Colocou cada um no cadeirão da cozinha e começou a preparar a papinha. Joana observava de longe, tomando a segunda xícara de café. Papinha de banana com aveia, certo? Ricardo perguntou. Isso, e uma pitada de canela. Anotado. Ele preparou tudo, serviu os três, limpou a boca de Miguel quando ele cuspiu metade, pegou Arthur no colo quando ele começou a choramingar. Joana nunca imaginou ver aquilo. Ricardo Almeida, o empresário milionário, sempre de terno, sempre sério, sempre ocupado. Agora ali, de roupa simples, sujo de papinha, rindo com os filhos, transformado. Depois do café da manhã, Ricardo levou os bebês para o tapete de atividades na sala. Joana ia subir para arrumar o berçário, mas ele chamou. Joana, senta aqui um pouco. Ela sentou no sofá. Ricardo ficou no chão, com os três bebês ao redor. Eu queria te falar uma coisa. O que foi? Eu mudei o testamento. Joana franziu a testa. Senhor, se alguma coisa acontecer comigo, você fica responsável pelos meninos. Como tutora legal, Joana arregalou os olhos. Senhor Ricardo, eu sei que é muita responsabilidade, mas não tem ninguém no mundo que eu confie mais. Você ama eles. Você lutou por eles. Você é a pessoa certa. Joana sentiu as lágrimas virem. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita. Ela olhou para os três bebês. Miguel tentando engatinhar. Arthur mordendo um brinquedo. Lorenzo olhando para ela com aqueles olhos enormes. Eu aceito. Ricardo sorriu aliviado. Obrigado. Eles ficaram ali por um tempo, apenas observando os bebês brincarem. Então Ricardo falou de novo. Sabe o que a Camila diria se visse isso? O quê? Que demorei tempo demais. Ele riu, triste. Ela sempre foi a forte, a decidida. Ela que cuidava de tudo. E quando ela morreu, eu achei que tinha perdido tudo junto. Mas não perdeu. Não, eu só não estava enxergando. Ele olhou para os filhos. Eles são o que sobrou dela, o melhor dela. E eu quase joguei isso fora por covardia. Mas não jogou. O senhor acordou a tempo. Ricardo olhou para Joana. Graças a você. Não, graças ao Senhor. O Senhor que escolheu mudar. Escolheu estar presente. Eu devia ter escutado você desde o começo. O importante é que escutou no final. Ricardo assentiu. Depois pegou Miguel no colo, que já começava a choramingar de sono. Vou colocar eles para dormir. Você quer descansar? Não. Vou fazer almoço. Joana, eu contratei uma cozinheira nova. Lembra? Eu sei. Mas eu gosto de cozinhar. Ricardo riu. Então a gente cozinha junto, depois que eles dormirem. Combinado. Ele subiu com os três bebês. Joana ouviu os passos dele no andar de cima, a voz dele cantarolando, o barulho dos berços rangendo de leve. E então, silêncio. Os bebês tinham dormido. Joana se levantou, foi até a janela e olhou lá fora. O jardim estava florido. O sol brilhava forte, um dia bonito. Tão diferente daquele dia 3 meses atrás, quando ela tinha saído dali chorando, demitida, humilhada, achando que tinha falhado. Mas não tinha falhado, tinha vencido, não por ter voltado para o emprego, não pelo salário triplicado, não pelo quarto novo, mas porque salvou 3 crianças de crescerem sem amor, porque ajudou um pai a reencontrar os filhos, porque lutou pela verdade quando ninguém acreditava nela. E porque no final a justiça venceu. Ricardo desceu 15 minutos depois. Os olhos dele estavam vermelhos. Tá tudo bem? Joana perguntou. Ele assentiu. A voz dele falhou. Eu fiquei olhando eles dormirem. E pela primeira vez desde que a Camila morreu, eu senti que ela estaria orgulhosa de mim. Joana sorriu. Ela está. Você acha? Tenho certeza. Ricardo limpou os olhos e sorriu também. Vamos cozinhar? Vamos. Eles foram para a cozinha juntos. Joana ensinou ele a fazer o prato preferido de Camila. Frango ao molho pardo com arroz e batatas. Ricardo cortou os legumes, desajeitado, mas tentando,
Temperou a carne, fez o arroz e, enquanto cozinhavam, conversaram. Sobre os bebês, sobre o futuro, sobre a vida. Pela primeira vez, não era patrão e empregada. Era família. 2 horas depois, quando os bebês acordaram, Ricardo os trouxe para a cozinha. Colocou os 3 nas cadeirinhas e ficou ali, com Joana dando papinha, limpando a boca, fazendo cócegas, arrancando risadas. E naquele momento, olhando aquela cena, Ricardo sorrindo, os bebês felizes, a casa cheia de vida, Joana soube que tinha feito a escolha certa. Tinha voltado, tinha perdoado, tinha dado uma segunda chance. Porque às vezes as pessoas erram, às vezes as pessoas se perdem, às vezes a dor cega e faz a gente tomar decisões ruins. Mas o que importa não é o erro, é a mudança. E Ricardo tinha mudado, de verdade. Naquela noite, depois de colocar os bebês para dormir, Joana foi para o quarto novo que Ricardo tinha dado para ela. Maior, com banheiro próprio, janela com vista para o jardim. Deitou na cama, cansada, mas em paz. E antes de dormir, sussurrou para o universo. Obrigada, Camila, por ter confiado em mim, por ter me colocado na vida deles. Eu prometo que vou cuidar dos seus meninos sempre. Uma brisa leve entrou pela janela. E Joana sentiu, de alguma forma, que Camila tinha ouvido. E que estava em paz também, porque seus filhos estavam seguros, porque seu marido tinha finalmente acordado e porque o amor, no final, sempre vence. Sempre. Às vezes, quem mais protege a gente não tem o mesmo sangue, mas tem o coração certo. Essa história lembra que amor de verdade não se finge, se prova. Se você acredita que a verdade sempre aparece, mais cedo ou mais tarde, deixe seu like e comenta aí embaixo o que você faria no lugar da Joana. Isso ajuda muito o canal e fortalece nossa comunidade. Vamos conversar.